É, nós estamos reestruturando algumas políticas públicas que precisavam de algum esforço interno. Eu acho que um evento desse porte tal traz uma visibilidade muito grande, né. Fazer uma pergunta, eu acho que todos os tutores do Brasil gostariam de fazer essa pergunta, que durante toda a minha vida acadêmica, toda a minha vida de docente, né, eu nunca tinha participado de uma atividade que envolvesse tantas pessoas. Então eu precisava ser motivado, como eu fui hoje, sair daqui devidamente motivado para trazer uma solução para esse momento. Ficamos muito felizes de saber que temos um interlocutor. Fortalecendo Conexões começou essa ideia a partir da candidatura da UFJF, apoiada pela administração, né, para que a gente pudesse sediar esse evento, né. Então nós tivemos uma reunião com todos os tutores, e aí nós fizemos um pacto, uma conexão realmente, né. Todos os grupos de educação tutorial da UFJF se envolveram na organização desse evento. Eu acho que durante toda a minha vida acadêmica, toda a minha vida de docente, né, eu nunca tinha participado de uma atividade que envolvesse tantas pessoas, né, e todos tão comprometidos. Então, realmente, foi uma construção coletiva, né? Eu já falei isso em outras reuniões e gosto de retomar. O produto não é o mais importante para nós hoje, como grupos de educação tutorial da UFJF. Eu acho que o processo dessa construção coletiva foi o que fez a grandeza do evento, né? Os alunos e tutores que participaram dessa organização, eles conseguiram vivenciar na prática o que é educação tutorial, o que é a construção coletiva, a capacidade de desenvolver uma atividade, né, com tamanha intensidade, com tamanha responsabilidade. Então eu acho que todos nós aqui na UFJF ganhamos muito, não só ao receber as pessoas de fora que vêm, que nós vamos fazer conexões com eles, mas as conexões internas já assim, a gente pode dizer que essas conexões internas foi o maior ganho que nós tivemos na realização desse evento. É interessante porque, obviamente, eu não conhecia essa história da construção do evento, como o Danilo acaba de relatar, e a minha perspectiva, olhando de fora, o tema do fortalecendo conexões, me remetia para esse segundo ponto que você destacou agora, que é a possibilidade. Porque quando você tem uma política pública que é capilarizada, ela atua em vários territórios diferentes, é importante para o êxito dessa política pública você permitir que ela tenha conexão entre os vários grupos, as várias ações da política pública. Então os encontros, eles precisam justamente cumprir essa missão de fortalecer as conexões, né? Estamos todos fazendo a mesma coisa, como ele disse, desenvolvendo a educação superior, interagindo com a sociedade. Então, sempre você propicia um encontro dessa dimensão, você cumpre essa função de fortalecer. Eu, olhando de fora, eu estava com essa perspectiva, mas o seu relato foi muito, muito bonito sobre esse esforço interno que vocês fizeram dos vários grupos. Eu acho que seria interessante relatar, porque como eu estou iniciando um trabalho na frente da CESU, eu tive a oportunidade de falar isso agora na minha fala inicial, nós estamos reestruturando algumas políticas públicas que precisavam de algum esforço interno. No caso do PET, a primeira observação que nós fizemos foi o comitê estava desestruturado, ele não estava se reunindo, faltavam muitas indicações de membros para a sua composição, então nós trabalhamos a recomposição do comitê. O comitê é um importante canal de diálogo da gestão do MEC com a rede, né, composta pelos vários grupos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto a se destacar. Qualquer política pública, aliás, mentira, não é qualquer política. As políticas públicas da área de educação superior, nós conhecemos isso muito bem, elas fundamentalmente, pela própria cultura universitária, elas demandam decisões colegiadas, debates, construções conjuntas. A gente não chega com uma política pronta, preparada, elaborada, empacotada pelo NEC, a gente coloca para ser cumprida pelos
pela rede. A gente tem que fazer a construção conjunta, debates, e depois, durante a execução da política, o acompanhamento da política, esse diálogo ainda é mais importante. Então, eu te diria que hoje, talvez, o principal foco vai ser o de retomar esse diálogo, fazer uma concentração no que precisa ser melhorado, desenvolvido na política, a percepção de quem está fazendo acontecer, de quem está dentro dos grupos, os tutores, os próprios estudantes. Eles vão nos trazer experiências e relatos que vão exigir esforços da nossa parte. Eu diria isso. Hoje o fundamental é diálogo para a gente avançar, corrigir o que precisa ser feito. E claro, sem dúvida nenhuma, mas isso depende de outros contextos, o esforço que nós vamos fazer para ampliar a capacidade de investimento no programa, né? O que permitiria, por exemplo, ter mais grupos, melhorar o custeio, decisões desse tipo que a gente poderia tomar conjuntamente. Eu acho que o comitê de avaliação ele teve uma descontinuidade ao longo dos anos, né? E essa retomada foi um passo extremamente importante. Agora, na sua gestão, você retomando, né, a composição do comitê, eu acho que isso vai ser um passo assim, fundamental para que os grupos avancem, né? Eu acho que nós já trabalhamos muito, eu acho que os grupos PETs têm uma produção muito grande, né? Basta ver os nossos relatórios institucionais, né? Que precisam de aprimoramento, é claro, né? As regras, as normas que regem o grupo precisam de aprimoramentos, né? E durante muito tempo isso não vinha sendo levado em consideração. Eu acho que o comitê agora ele vai ser capaz de suprir, né, algumas demandas que os grupos têm, né? Então eu acho muito importante essa sua ação lá junto na CESUR, porque isso vai dar um salto de qualidade ainda maior nos grupos de educação tutorial. Não só os do MEC, mas também os institucionais. Porque os grupos institucionais, eles são espelhos dos grupos do MEC, né? Aqui na nossa universidade, nós não consideramos que existem diferenças entre os grupos PETs e os grupos GUIETs, os grupos de educação tutorial institucional, né? Todos têm as mesmas regras, né? É quase tudo a mesma coisa. Então a gente não faz diferença nem no comitê local de avaliação e acompanhamento, nem nas nossas atividades, né? A gente sempre tem uma integração muito grande. Essa melhoria, esse aprimoramento dos grupos PETs vai refletir também em outros grupos, né, que não estão nesses 825. Então a gente vê que a dimensão é muito maior, né? Eu acho que um evento desse porte traz uma visibilidade muito grande, né? Primeiro, porque nós temos aqui, né, decisões que são levantadas, questões que são discutidas aqui e serão levadas para o encontro nacional. Então, sendo realizado no Sudeste PET na UFJF, certamente, né, tudo que foi discutido no encontro vai ser levado, né, vai ter uma repercussão nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente faz uma divulgação muito grande da instituição para as outras instituições as quais estamos recebendo, né? Então, as pessoas vão vir aqui, vão conhecer os nossos grupos mais de perto, vão conhecer o nosso campus, a nossa instituição, um outro olhar, né? Não é só o olhar de ver falar ou de ver pela internet, não vai ser assim. Eles vão estar em loco presente, constatando realmente como é a vivenciar a universidade nesses dias. Eu acho que isso já é um ganho significativo. Para nós, eu acho que o grande ganho foi essa união dos grupos, né? Eu não sei mais fazer uma atividade do meu grupo que tenha alguma relação com o PET-FACOM sem discutir isso com o PET-FACOM, nem com outros grupos. Então, toda a área de comunicação do meu grupo vai ser reformulada, porque agora a gente está em muito mais proximidade, não só do tutor, mas também dos discentes. Então essa proximidade, essas conexões realmente fazem a diferença, né? Eu acho que foram muitos outros ganhos, né? A presença do secretário, né, Marcos Davi aqui conosco reforça esse ganho,
né? Ele trazer a notícia que está recompondo o sistema, ter uma abertura para que a Senapet possa dialogar diretamente com a CESU, isso é um ganho para todo o país, para todos os grupos de todas as regiões do país. Certamente, isso amanhã vai estar na boca de todo mundo, né? Essa abertura que hoje você proporciona, né? Eu sei do seu perfil, então a gente sabe que isso vai acontecer, não é só discurso, né? Então eu acho que só isso aí já foi um ganho significativo. Fazer uma pergunta, eu acho que todos os tutores do Brasil gostariam de fazer essa pergunta, é sobre o custeio, né? A gente sabe das dificuldades financeiras que o país está passando, né? Os grupos recebem apenas 50% do valor custeio já há vários anos, né? E sempre com uma incerteza muito grande de quando é que vamos ter esse custeio, né? Então, tivemos aqui vários problemas porque grupos não tiveram condições de estar presentes aqui porque não tinham como financiar a vinda dos discentes, do tutor para participar desse evento. Então, eu queria saber de você como é que você pensa em relação a isso. Se você tem algum plano, se você tem já algum estudo em relação a isso, qual é a sua sensibilidade nesse sentido? Danilo, esse assunto, de fato, quando você ligou que todos os tutores gostariam de perguntar sobre isso, eu posso te dizer que eu já fui abordado algumas vezes com essa questão aqui agora durante o encontro. Confessando, eu não estava, eu ainda não tinha sido alertado desse problema. O que eu já combinei foi de trazer essa informação com precisão, por que esse repasse ainda não foi feito. É claro que provavelmente está associado ao fato de que com esses contingenciamentos orçamentários, aquelas despesas obrigatórias, por exemplo, sempre fez prioridade em pagar as bolsas do que pagar os outros custeios de todas as políticas e programas. Mas acho que nós temos dentro do MEC um comitê gestor dessa crise orçamentária em que nós levamos os temas prioritários. Então eu vou me informar sobre o que está ocorrendo sobre isso, vou destacar a importância de nós fazermos esse pagamento. O impacto não é tão grande, né? Proporcionalmente o que a gente paga de bolsa, paga de custeio. O valor não é tão grande para tentar trazer uma solução mais rápida para esse problema. Eu abri esse canal de diálogo justamente para isso, olha, a gente precisa ser alertado dos problemas. Eu preciso saber dos problemas para a gente conseguir atuar. Claro que à medida que você acumula experiência, eu sei, mas eu tenho que confessar que eu estava chegando, não estava com a pauta do custeio do PET como uma preocupação natural minha. Então eu precisava ser motivado, como eu fui hoje, sair daqui devidamente motivado para trazer uma solução para esse problema. Ótimo, que bom. Ficamos muito felizes de saber que temos um interlocutor, né? Uma pessoa que a gente pode, né, dialogar abertamente, né? Porque você aqui na reitoria, a gente sabia que a gente tinha sempre as suas portas lá abertas para receber os tutores, né? Todas as gestões que nós tivemos aqui, nós sempre tivemos essa facilidade de comunicação, nem com você não foi diferente. Então, claro que eu pretendo, já estou fazendo isso, estou abrindo diálogo com todas os interlocutores das mais diferentes áreas. E foi bom ter identificado o interlocutor para o programa BET, né? Como ficou definido hoje, então vai ser bom a gente nomear nesse sentido.